Um, dois. Deixa-me só aqui testar isto. Por aqui está ótimo. Queres que eu fale? Para ver aqui. Fernando. Tudo bem? Assim? Está? Temos de som? Está? Está fixe. Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas da Amália, mais um livro sobre a mesa ao longo desta hora aqui na sua Rádio Amália. Desta feita, vamos estar aqui à conversa a propósito deste livro, acabadinho de sair, chama-se Governar Melhor, como modernizar os governos para que consigam responder às necessidades dos cidadãos e aos desafios do futuro. É uma edição da Esfera dos Livros. Comigo tenho o Fernando Teigão dos Santos, é o meu convidado, é o autor deste livro. Fernando, muito obrigado por estares por Obrigado cá. também, António. Vamos falar sobre este teu livro e também sobre outras coisas, eventualmente. Muito bem. Aliás, antes de começarmos a falar do livro, eu peço que te apresentes ao meu auditório. Muito bem, António. Olha, em primeiro lugar, tenho 39 anos, sou alentejano, nasci em Évora e vivo em Lisboa já há cerca de 20 anos, portanto... Mesmo vivendo em Lisboa, e desculpa Sim. já interromper-te, mesmo vivendo em Lisboa há 20 anos, um alentejano sente sempre um alentejano a viver em Lisboa? A vontade de dormir uma cesta está sempre presente. Mas sim, sinto-me sempre um alentejano e quando posso vou ao Alentejo e vou a Évora. Portanto, vim para cá estudar e por cá fui ficando. Portanto, hoje sou especialista em planeamento, tenho feito consultoria, tenho feito investigação e durante 3 anos estive em funções de governo como assessor do Secretário de Estado do Ambiente e durante esses 3 anos, para além das funções que ia desempenhando, ia constatando um conjunto de realidades que, de certa forma, me pareciam um pouco anacrónicas, disfuncionais e que eram questões que se passavam eventualmente no meu ministério, noutros ministérios e eventualmente também noutros governos. E, portanto, depois de sair de funções, fui continuar a fazer um pouco de investigação nesta área do funcionamento governativo e perceber como é que se poderia, de certa forma, inovar, dando resposta a algumas destas questões. Portanto, basicamente o livro é um olhar sobre o funcionamento dos governos, indo a um conjunto de esferas que normalmente estão fora do olhar da opinião pública. Antes de passarmos a este livro e esses assuntos governativos que, no fundo, marcam este teu livro, Fernando, isto de ser especialista em planeamento consiste basicamente no quê? Olha, consiste em trabalhar em temas como o ambiente, o ordenamento do território, planeamento na lógica das cidades, planeamento na lógica do desenvolvimento regional, planeamento na lógica dos fundos comunitários, de perceber como é que eles podem ser aplicados e ao longo dos anos tenho trabalhado em projetos diferentes, sempre nesta lógica de alocação de recursos, de avaliação de políticas, de programas, trabalhando para entidades diversas nestes campos. Portanto, é sobretudo alguém que pensa, que trabalha sobre determinados temas e que trabalha em planos. É caso para perguntar, planeia-se mal em Portugal? Planeia-se muito e nem sempre bem. De facto, hoje temos muitos planos, temos planos para tudo e mais alguma coisa, mas muitas das vezes é um planeamento inconsequente e basta para ver o momento em que estamos atualmente, não é? Com esta tragédia toda dos incêndios florestais, em que não é por falta de planos que a floresta arde. Portanto, há planeamento, mas não está correto a vários níveis. Estamos a gravar esta conversa dias depois dessa tragédia e já não é a primeira este ano, infelizmente. É uma área em que tu tens algum conhecimento? Olha, é uma área em que já trabalhei também. Por exemplo, no ano de 2003, que foi aquele ano dos grandes incêndios florestais, eu estava a trabalhar, curiosamente, no Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve, em que uma boa parte daquele território ardeu. Portanto, já há alguns anos que acompanho estes temas e no quadro comunitário que neste momento está em vigor eu tive a responsabilidade de gerir a parte relacionada com o planeamento de risco. Portanto, tenho trabalhado o tema da resiliência e tive também na esfera governativa contacto com muitas destas questões ligadas com alterações climáticas, com a gestão de riscos. Portanto, é uma problemática que tenho trabalhado ao longo dos anos e que, de certa forma, também me deixa um pouco preocupado. Poderia ter sido evitado aquilo que se passou? Eventualmente, sim. Apesar de ter havido um contexto de condições meteorológicas em determinados momentos muito complexo,
do ponto de vista da disposição de meios, do ponto de vista de tudo o que está a montante destas questões, quer do ponto de vista operacional, quer do ponto de vista da gestão florestal, sim, certamente mais poderia ter sido feito, mas acho que neste momento o desafio que o país enfrenta é olhar para a frente, apurando de responsabilidades, percebendo o que é que correu mal, mas sobretudo olhar para a frente. E fazendo um pouco a ponte com o livro que eu aqui tenho, de certa forma precisamos também de não olhar apenas para a esfera da administração pública e olhar também para a esfera dos próprios governos. Porque quando as coisas correm mal nas mais diversas áreas, como é o caso da floresta, como é o caso da administração interna, aquilo que se propõe logo é vamos reformar a administração interna, vamos reformar as florestas, vamos melhorar, seja o que for, a nível dos municípios, mas curiosamente ninguém se pergunta, então e a nível dos governos? Não há nada para melhorar? Será que não há margem para nós reformarmos também os próprios governos? Eu diria que há. E os governos são sempre tão prontos a quererem mudar tudo à sua volta, mas depois não há um olhar sobre eles próprios. Então, e nós? O que é que nós poderíamos fazer para mudar, para melhorar? E o que é que tem falhado nos governos em Portugal? Quais são aqueles erros que todos os governos em Portugal têm em comum? Eu acho que todos os governos têm os seus contextos próprios de governação e todos cometem erros nos momentos em que estão em funções. Agora, é impossível também não cometer, não é? É impossível também não cometer e há sempre imprevistos. Mas é aquilo que nós verificamos ao longo dos anos, e se tu reparares, é um conjunto de dificuldades que os governos hoje encontram em muitas áreas. E, portanto, isto não é apenas coincidência, não é apenas uma questão também de personalidades que estão à frente dos vários ministérios, é também uma questão de contexto. Onde é que nós vemos estas dificuldades? Olha, vemos dificuldades, neste momento, na resposta à crise e a catástrofes e imprevistos de maiores dimensões. Vemos os governos com dificuldades em lidar com questões que têm a ver com problemas que nascem da aceleração tecnológica. Basta para ver o caso dos drones no espaço aéreo, basta ver as questões do Airbnb com o impacto no alojamento local e toda a dinâmica territorial, basta para ver as questões da Uber. Vemos os governos com dificuldades em fazer reformas estruturantes em questões de mais longo prazo. Questões como a floresta, como o ordenamento do território, que passam ao longo de várias legislaturas, os governos também mostram ter dificuldades. Vemos os governos com dificuldades em lidar, muitas vezes, com instituições internacionais, casos da Comissão Europeia, casos do FMI e de outros, em que, por vezes, há uma certa lógica de estarem subordinados às suas lógicas. Subordinativa, será? É uma lógica a ideia era mais uma lógica de serem muitas das vezes incapazes de exercer devidamente a soberania do próprio Estado. Vemos os governos com dificuldades em lidar com novos temas, começam a emergir no horizonte, casos da inteligência artificial, impactos na forma como os setores se organizam e os seus impactos na sociedade. Portanto, vemos um conjunto de dificuldades que não são apenas situações do momento, existem debilidades a nível das estruturas. Se tu fores olhar, por exemplo, para o mundo das empresas, elas estão constantemente a inovar e a modificar-se para melhorar os seus modelos de negócio. E os que não inovarem são capazes de tirar falência. E nós, o que nós vimos é os governos a funcionarem sempre da mesma forma, procurando mudar tudo à sua volta, mas olhando pouco para o seu interior. Essa exigência de ter resultados que uma empresa tem, de ter lucros, é uma exigência que os governos não têm, ou melhor, eles, quer dizer, há lucros que se querem e que se pedem a um governo, mas eles não sentem essa urgência, se calhar. Eles vieram a sentir a urgência de corresponder face às expectativas dos cidadãos e de responder às suas necessidades e também se irem modernizando ao longo do tempo. E é aí que eu faço a crítica que está aqui neste livro e, portanto, este livro, de certa forma, o que vai fazer é um olhar, leva o leitor a olhar as estruturas de funcionamento governativo e fazendo questionar-se, mas isto é assim? Porque, na verdade, o que as pessoas normalmente veem na opinião pública são apenas os ministros, os secretários de Estado, mas para além destas figuras, e este governo neste momento tem em funcionamento, tem 18 ministros, tem neste momento 41 secretários de Estado, são cerca de 60 equipas governativas, e portanto estas equipas governativas, para além dos membros do governo, têm também os seus gabinetes, que neste momento o somatório de todas essas pessoas que estão em gabinetes são cerca de 1000 pessoas, e depois ainda existem outras estruturas que são importantes no apoio ao funcionamento dos governos, são as secretarias gerais, os gabinetes de planeamento, pelo que este total da máquina governativa abrange cerca de 3.500 pessoas. Portanto, é esta máquina, sim, para a qual também, de certa forma, faz sentido olhar, no sentido de a modernizar para prestar o melhor serviço
ao decisor que apoiam. E é muita gente ou é a gente necessária? Ou é a gente que deveria estar a trabalhar melhor? O que eu diria era que este sistema podia estar mais organizado, quer para ter menos custos, quer para também funcionar melhor, do ponto de vista da integração. O que é que nós vemos hoje em dia em relação a 30, 40 anos, por exemplo, na forma como se governa? Os temas eram muito mais delimitados, era tudo muito mais setorial. Hoje, os temas cruzam-se cada vez mais uns com os outros, é tudo cada vez mais intergovernamental, tudo existe cada vez maior cooperação e coordenação política. E nós, ao termos ministérios, de certa forma, muito espaçados, muito afastados uns dos outros, do ponto de vista do relacionamento e do ponto de vista da sua localização, por exemplo, no próprio espaço físico de Lisboa, isso também tem impacto na forma como as equipas se relacionam umas com as outras. Eu dou-te um exemplo, António. Normalmente as pessoas têm sempre a ideia que as grandes tensões entre os governos são entre os governos e as oposições, mas internamente existem muitas tensões e muitas discussões em discussões de diplomas concretos. Se eu tiver um diploma legal que tem implicações na área do ambiente e da economia, se calhar vai haver uma tensão entre estes dois ministérios porque ambos, no fundo, querem defender as suas damas. E quando as equipas estão muito afastadas, as pessoas ao início não se conhecem, é normal que a lógica não seja tanto a de cooperação para um melhor resultado, seja mais uma lógica de procurar ver quem é que ganha, quem é que consegue salvaguardar mais os seus objetivos. E, portanto, nesta lógica toda saímos todos um pouco a perder. E, portanto, o meu livro explora um pouco essa questão, olha também para outras realidades em que há uma lógica mais de funcionamento interministerial. E, curiosamente, nós em Portugal até fomos pioneiros num governo, no 5º governo da Maria de Lourdes Pintacil, que só durou 5 meses, mas ela criou umas figuras que eram os ministros de coordenação para lidar com questões deste nível. Mas a partir daí a lógica foi sempre muito setorial. Neste momento, tu tens na Comissão Europeia, na Comissão Juncker, um conjunto de comissários com funções de coordenação para articular o trabalho de diversos ministérios específicos. Quando nós olhamos, por exemplo, agora para a questão dos incêndios florestais, tu tens questões que envolvem proteção civil, florestas, agricultura, administração local, saúde também, na proteção das catástrofes, habitação. Portanto, são temas que envolvem e que exigem uma grande articulação e coordenação ministerial. E, portanto, mas o que tu vês na realidade é uma ministra setorial a dar o corpo às balas quando há ali um conjunto de questões que... E, portanto, o meu livro discute um bocadinho essa questão e vai testar, e por que não, esta figura dos ministros de coordenação. Fernando Tegão dos Santos, convidado esta noite das Madragoas, já estão a surgir daqui algumas ideias que estão incluídas neste livro, chama-se Governar Melhor, uma edição da Esfera dos Livros, como modernizar os governos para que consigam responder às necessidades dos cidadãos e, claro, aos desafios do futuro. Para que as pessoas que estejam a ouvir este programa não pensem que nós só falamos de política hoje, temos também aqui, vamos introduzir uma toada mais romântica. Cartas de amor, Tony de Matos, até para que o nosso convidado recue até à sua infância. Dizias-me há bocadinho que costumavas ouvir estes temas em casa da tua avó, certo? Sim. A minha avó, os meus avós, que ainda estão vivos, têm 90 anos, vivem em Évora, na Rua do Muro, e, portanto, eu, quando era miúdo, passava muito tempo em casa da minha avó, e ela tinha lá uma coleção de cassetes arrumadas a um canto, com todos estes autores mais antigos, desde o Alfredo Marceneiro, ao Tony de Matos, à própria Amália e muitos outros. E, portanto, para além de ouvir as cassetes que ela punha na rádio, às vezes brincava com as próprias cassetes e fazia casinhas com elas. E, portanto, lembro-me bem de todos destes autores. Será que a tua avó ouvia e ouve o António Mourão? O António Mourão? Não. É um autor... Eu já não me lembro do António Mourão, não. Mas vamos ouvir o Tony de Matos e o António Mourão. Muito bem. Duas vozes de antigamente, mas que continuam, claro, a merecer o nosso destaque nos dias de hoje. Não somos saudosistas, mas ficou aqui este Ao Tempo Volta para Trás, António Mourão nas Madragoas. Hoje converso com o Fernando Tegão dos Santos. Ele traz-nos o livro Governar Melhor. É esse o desafio, é isso que queremos, que os nossos governos governem melhor. E o Fernando traz aqui algumas propostas. Tens mesmo um capítulo dedicado a reinventar a governação, assim se chama. Reinventar a governação, em que dás algumas propostas para Portugal. Uma delas já falámos, ou seja, essa coordenação entre ministérios, mas há aqui uma proposta número 2, em que tu vais mais longe, em que dizes concentrar os ministérios no mesmo local.
para aumentar a eficiência. Isto é uma coisa que parece tão básica, mas que, na verdade, não acontece assim. Exatamente. Pode-se dizer que é casa de ferreiros espeto de pau, porque o governo, os vários governos, passam a vida a tentar racionalizar, de certa forma, o funcionamento de vários serviços. O exemplo do Campos da Justiça procurou juntar numa mesma área da cidade de Lisboa tribunais que estavam dispersos por quase 20 localizações, para poupar meios, dispersar os edifícios. Vemos o caso de alguns hospitais da zona oriental de Lisboa a serem fundidos num único hospital também para poupar recursos e para funcionar melhor, para modernizar. Vemos agora no caso das prisões um exemplo semelhante, mas o governo, nele próprio, no seu caso, não tem nunca pensado sobre esta questão. E qual é que é o panorama que nós temos hoje? Para as pessoas nos perceberem um pouco. Nós temos um panorama hoje de 18 ministérios que estão concentrados em 16 edifícios dispersos pela cidade de Lisboa. Praticamente em cada freguesia da cidade de Lisboa existe um ministério. Nós temos casos de ministros, como o Ministro da Cultura, que está no Palácio da Ajuda. E, portanto, nós temos hoje uma governação desde a zona do Restelo, passando pelo Torreiro do Paço, ao Bairro Alto, às Avenidas Novas. Junto das Laranjeiras e do Jardim Zoológico temos o Ministro da Ciência e, portanto, temos aqui um conjunto de pessoas dispersas por outro lado. É engraçado que, andando pela cidade, já várias vezes tropecei, entre aspas, num ministério. Aqui é que é o Ministério do... ia noutra rua, aqui afinal é que é o Ministério da Administração Interna, não sabia. Quase como se os ministérios fossem... lá está, quase que se confundem com os monumentos, não é? Aqui é isto, aqui é aquilo, como se estivéssemos a falar de igrejas, cada uma separada da outra, quando os ministérios deveriam estar mais juntos, supostamente. Porque, de certa forma, qualquer dia caminhamos para ter fósseis ministeriais. Porque nós temos aqui... A questão pode ser colocada a vários níveis e é isso que eu faço também no próprio livro. Existe uma questão de custos, ou seja, estes edifícios, apesar de estarem na esfera pública, cada um dos ministérios, pela utilização daquele edifício, paga uma espécie de uma taxa, que é um princípio da onerosidade, portanto, em que existem custos associados àquelas localizações. Depois existem todas as despesas ligadas com água, com luz, com vigilância, que é subcontratada, com limpeza, que é subcontratada, e, portanto, basicamente, por ano, estes 16 edifícios custam, excluindo as pessoas, custam 22 milhões de euros por ano. E depois há questões que têm a ver com as ineficiências. Portanto, isto implica que os governantes estejam constantemente a fazer piscinas em circuito governativo, ou para irem à Assembleia da República, ou para irem à Presidência do Conselho de Ministros, ou para irem reunir com outro Ministério. E não são apenas os governantes, porque os membros dos gabinetes, os chefes de gabinete, os assessores, muitas das vezes também têm de deslocar de um lado para o outro. Portanto, isto faz com que haja aqui também uma distância de relacionamento entre as pessoas. Que ao funcionarem mais longe não há aqui verdadeiramente um espírito de equipa. Existe mais uma lógica de trincheira. E por isso esta questão não faz sentido apenas pela lógica dos custos, mas sobretudo por uma lógica de modernização, de aproximar as pessoas. E muitas das vezes as condições de funcionamento em alguns destes ministérios mais antiquados não são famosas. Estão longe de ser condições modernas para funcionar. Eu dou um exemplo. Há 2 anos atrás, quando eu lá estava, no Ministério do Ambiente não havia sequer ainda Wi-Fi. E existiam todo um conjunto de limitações. Há quanto tempo? Há 2 anos. Há 2 anos não havia... Não tínhamos. Tínhamos as ligações fixas, tínhamos de meter um cabo. Portanto, existia um conjunto de limitações funcionais ligados também com a antiquidade do próprio Ministério. Muitos destes edifícios são edifícios históricos. E, portanto, foram feitos noutros tempos, têm um conjunto de debilidades que às vezes não são fáceis. Era isso que eu estava a dizer. Questões muito óbvias. Sim. A nível do próprio estacionamento. Isto já para não falar em questões de risco. Lisboa, ainda recentemente foi publicado um estudo, saiu a semana passada no jornal, que Lisboa é a segunda grande capital europeia mais exposta ao risco sísmico. E temos um passado histórico nesse domínio. Faz algum sentido termos o Ministério das Finanças e o Ministério da Administração Interna à beira do rio, no Torreiro do Paço? Seriam os 2 primeiros a ir por água abaixo. Se acontecesse uma catástrofe deste género, eu imagino, nos tempos a seguir, toda a gente diria, mas como é que é possível? E são, desculpa-me, Fernando, o da Administração Interna e... O da Administração Interna, o das Finanças, já para não falar do da Agricultura, das Pescas. Sim. E o da Justiça. Mas, em caso de catástrofe, 2 dos ministérios mais importantes são aqueles 2.
Então o Ministério das Finanças tem ali o rio quase à porta, que ele dava para sair a nado em caso de catástrofe. Se calhar é essa a ideia. Se calhar Eventualmente. É essa a ideia. Mas é isso que estava a dizer. Muitas das vezes o Ministério confunde-se com o próprio monumento, o que quase como se fosse um lugar histórico e não um sítio que de facto tivesse de funcionar. É essa a ideia. É isso mesmo. Funcionar. Olha, o Ministério do Ambiente, onde eu estive durante 3 anos, era o edifício do antigo jornal O Século. É um edifício muito interessante, tem uma história ligada à imprensa. Faria muito mais sentido que aquele edifício fosse eventualmente dedicado a questões ligadas com a divulgação cultural, com a sua própria história. E, portanto, o Ministério está ali localizado, mas tu tens outros ministérios. Tens o Ministério da Economia, no Palácio da Horta Seca, que era o chamado o antigo Palácio do Manteigueiro, também um edifício histórico. E tens não sei se ainda é lá, o de negócios estrangeiros, não era? Tens, não é? O Palácio das Necessidades. Palácio das Necessidades. Mas aí até faz algum sentido, porque um país com a história de Portugal até faz algum sentido nós recebermos bem quem nos visita. Mas não sei se conhece a Tapada das Necessidades que está lá mesmo por trás. Mais ou menos. Está aberto ao público, é um espaço verde muito, muito interessante, mas num estado de degradação miserável, é a palavra mesmo, é miserável, na parte de trás do Ministério do Palácio das Necessidades. Portanto, a verdade é esta. Isto são questões básicas, que parecem básicas, mas que eu questiono e coloco aqui no livro. E que estão à vista, mas faz sentido questionar e discutir estes pontos. E revelam também uma certa maneira de pensar, não é? São pequenas questões, mas nós conseguimos perceber logo o pensamento e a maneira de olhar a política que está por detrás deste tipo de coisas. É por isso que eu digo que é um certo anacronismo. Hoje já não faz sentido termos ministros a viver, de certa forma, em palácios para uma ostentação da forma de funcionar. O que nós precisamos é de ministros próximos uns dos outros, a trabalhar em proximidade e com condições modernas de funcionamento. Deixa-me só explicar-te mais uma questão. Quando tu tens as equipas todas muito separadas, cada um daqueles edifícios, cada um daqueles ministérios tem de ter na sua Secretaria-Geral, uma divisão que trata do património, uma divisão que trata da contabilidade e das contas públicas, do pagamento de vencimentos, da comunicação. E, portanto, cada um daqueles ministérios é quase um mini-governo com estas estruturas todas. Numa lógica de modernização, a concentração destes vários ministérios num campus ou num complexo de edifícios, independentemente da localização, permitiria também racionalizar estas equipas todas. Não seriam precisas 10 divisões de informática, 10 divisões de património, 10 divisões de contabilidade. Seria uma oportunidade para racionalizar os processos, quer uma esfera mais administrativa, quer numa lógica mais estratégica. Porque hoje também existem umas figuras, são os gabinetes de planeamento, que vários ministérios têm e, de certa forma, estão todos a fazer a mesma coisa e com um grau de sinergia que podia ser muito mais potenciado. E, portanto, a lógica de uma transformação física, urbana, das estruturas de governo seria uma oportunidade para mudar esta máquina. E eu fiz algumas contas. Neste momento, tu tens esta máquina que funciona com esta dispersão toda, cerca de quase de 20 edifícios, 3.500 pessoas. Só os gabinetes custam cerca de 60 milhões por ano. E depois tens as secretarias gerais e o resto da máquina que no total custam perto de 530 milhões de euros por ano. Muito isto dinheiro. Custa, é muito dinheiro. De acordo com as minhas contas, e eu acho que são até um pouco conservadoras, eu acho que seria fácil adquirir uma poupança anual a rondar os 150 milhões de euros. Se calhar, se em vez de irmos taxar as batatas fritas, como vamos fazer neste Orçamento de Estado, fôssemos racionalizar toda esta máquina governativa, aquilo que nós obteríamos seriam poupanças muito mais significativas. Em vez de ter a gordura das batatas, eram as gorduras do Estado. As famosas gorduras do Estado, isso é muito curioso. Depois de tanto tempo a falar-se das gorduras do Estado, eu acho que eles desistiram. E estão concentrados nas gorduras das batatas fritas. Algum dia tinha de chegar. Aqui são mais as banhas dos governos. Fernando Tagão dos Santos a deixar aqui algumas ideias preciosas nestas Madragoas, em que eu sonho também em ter um ministério e depois um palácio correspondente a esse ministério para eu poder reinar.
Governar Melhor é o livro em cima da mesa nas Madragoas. Temos mais alguns minutos ainda para conversar sobre este livro, mas voltando às memórias de infância do Fernando, vamos ouvir o Alfredo Marceneiro com 2 temas. O Marceneiro, uma espécie de autorretrato, e depois um dos meus temas preferidos do Alfredo Marceneiro chama-se Senhora do Monte. Ora, cá está, Senhora do Monte, Alfredo Marceneiro. Continuamos a conversa sobre este livro precioso, Governar Melhor, dicas para modernizar os governos, para que assim consigam responder às necessidades reais. Não falamos agora do Palácio das Necessidades, às necessidades dos cidadãos e também aos desafios do futuro. É uma edição da Esfera dos Livros. O Fernando é o meu convidado de hoje. Estamos aqui a olhar para as propostas. A proposta número 4 diz que deveríamos reduzir a dimensão dos gabinetes e reformar as suas funções. O que é que queres dizer com isto, Fernando? O que eu quero dizer é que hoje em dia os gabinetes de um membro do governo têm 2 componentes, têm 2 metades. Metade desses gabinetes é aquilo que eu chamo de equipa política. Portanto, é no fundo o chefe de gabinete, os assessores, sejam os técnicos especialistas ou adjuntos, e depois temos outra metade das equipas governativas que são compostas pelas secretárias, pelos motoristas, pelo apoio administrativo, por quem tira as fotocópias, por quem ajuda na disposição das salas, servir cafés e afins. A mim não faz muito sentido que a composição de um gabinete tenha esta dimensão mais administrativa que podia ser suprida pela Secretaria-Geral. E, portanto, para mim, a composição de um gabinete devia cingir-se à questão política. E, portanto, por aí eu entendo que as equipas estão um pouco sobredimensionadas. Tanto mais que muitas destas pessoas que são nomeadas para gabinetes, para funções de motoristas ou para funções secretárias, mudam e atravessam vários governos, portanto, independentemente da cor política. E, sobretudo, são bons profissionais, são pessoas que têm muita experiência e que ajudam a quem chega de raiz para funções políticas, aprenda como é que se trabalha, porque muitas das vezes as pessoas estão um pouco à nora, cai-se um pouco de paraquedas em funções e há uma curva de aprendizagem que demora a ser feita. E por isso eu acho que as equipas deviam estar cingidas a essa dimensão. Eu dou-te um termo de comparação. No governo da Suécia, eles têm cerca de 200 nomeações políticas e acabou. Nós, neste momento, temos cerca de 1000 nomeações políticas, em que metade dessas nomeações não são verdadeiramente políticas, são discricionárias, mas são para funções que deviam ser supridas a nível administrativo. Ponto. E as secretarias-gerais deviam fazer bem esse papel a esse nível. E por isso a componente política era a componente política. E depois fazia sentido de racionalizar também todo o funcionamento da máquina administrativa. E depois também pensar no funcionamento destes próprios gabinetes, na aceleração da curva de aprendizagem que tem de ser feito, no relacionamento que têm uns com os outros, porque desde o dia em que se entra em funções até ao dia em que é necessário preparar a pasta de transição para entregar ao próximo governo, existem muitos processos internos, quer a nível do chamado processo legislativo, quer a nível das questões que têm a ver com comunicação, quer nos circuitos de planeamento em que muitas vezes está a trabalhar. Existem oportunidades para trabalhar muito melhor estes vários processos. Perceber mais o que são as várias funções, porque de certa forma, cada pessoa que hoje é recrutada para fazer este papel, muitas das vezes pode não ter perfil, pode não ter formação para desempenhar as funções que vai fazer e vai ter de estar a aprender. Coisas muito básicas numa empresa, quando tu entras, explicam-te o que é que vais fazer. Se calhar tens umas ações de formação. No governo, se calhar, devia haver algumas destas questões muito básicas. Parecem básicas, mas é como a questão dos edifícios, é como a questão do modelo de funcionamento. São questões em que normalmente ninguém está a olhar. Porque os governantes, quando chegam, eles querem realmente começar a trabalhar, mostrar coisas cá para fora, pegar nas 1001 coisas que têm para fazer e, de certa forma, a parte do funcionamento interno, muitas das vezes é descurado. E o que eu entendo e exploro um pouco no livro é um bocadinho, vamos lá repensar aqui esta coisa toda, numa lógica integrada e de um funcionamento mais moderno. Integrar melhor novas tecnologias e, por que não, potenciar tecnologias que estão a surgir e a tornar-se mais relevantes em tantos meios como as questões, por exemplo, da própria inteligência artificial, que os Estados Unidos, só para dar um exemplo, também no tempo do Barack Obama procuraram perceber como é que podem auxiliar a governação federal. Como é que podem? Como é que essas, por exemplo, essa questão da inteligência artificial pode auxiliar um governo?
Olha, eles sobretudo, como o tema surgiu agora, eles sobretudo quiseram lançá-lo cá para fora e perceber como é que ele podia ser útil do ponto de vista do seu funcionamento. E em áreas específicas, ligadas já com temáticas como a saúde, como a ciência, procuraram criar algumas iniciativas em que essas novas tecnologias permitiam melhorar um conjunto de processos na área da saúde, na área da ciência e afins, mas começaram a lançar esse debate a perceber, isto está a acontecer, será que nós também não podemos beneficiar deles? E por isso, aqui em Portugal, acho que temos um conjunto de áreas que podem ser melhoradas, que podem ser modernizadas. Olha, eu gosto de usar uma metáfora em que, se os governos fossem um carro, nos dias de hoje, para mim era uma Chaimite. Uma Chaimite com 40 anos, antiga. Imagina, tu saías de manhã, ficavas na Chaimite, metias as crianças, levavas à escola, depois ias ao supermercado. Se calhar não era muito prático, não conseguias estacionar. Se calhar a peça de artilharia lá em cima até dava jeito para espetar um balásio, um condutor. Mas com consumos de combustível muito, muito elevados, e que, portanto, não é funcional. E, basicamente, é neste ponto é que nós temos de modernizar a Chaimite. Temos de ter um veículo governativo que seja melhor. Nesse sentido, Fernando, como é que será a Chaimite em 2030? Pelo andar da carruagem, eu acho que vamos continuar. Também pode ser uma palavra bem aplicada, carruagem. Eu acho que a tendência é, de certa forma, continuarmos com a Chaimite. Mas, em meu entender, se houver visão para olhar com para algumas destas mudanças que sugeres neste livro, como é que poderia ser Portugal em 2030? Olha, eu acho que hoje vivemos tempos em que há uma aceleração da mudança muito grande. As novas tecnologias têm-nos trazido impactos disruptivos em muitas áreas. Fica também mais difícil prever o que é que... É cada vez mais difícil prever, mas o mundo caminha para questões como teres um nível de automatização muito maior em vários serviços. Isso pode ter um impacto no número de trabalhadores que encontram trabalho para determinadas funções e, portanto, temos de adaptar a nossa sociedade a um mundo que tende a ser diferente. Algo que eu também exploro aqui no livro é um paradigma, que é o paradigma da singularidade, e que, de certa forma, diz que com esta tendência de aceleração tecnológica e com uma maior convergência entre tecnologias e organismos humanos, a nossa capacidade para apreender as mudanças vai ser cada vez mais limitada. Isto é algo muito básico. Se tu pensares que há 30 anos atrás, quem é que se lembraria que agora teríamos telemóveis no bolso, são mini-computadores, que te permitem fazer compras, fazer chamadas telefónicas e fazer todo um conjunto de coisas. E por isso faz sentido governar ou olhar realmente para o que é que vai acontecer em 2030. Como é que nós vamos alocar financiamentos hoje para estarmos onde eventualmente queremos estar em várias áreas em 2030 e nas várias áreas setoriais, na saúde, na educação, nos transportes, porque cada um destes setores pode ele próprio ser modernizado. Agora, quando nós continuamos a ter governações muito imediatistas, e é o que tu tens tido nesta década, tiveste uma primeira metade da década muito concentrada a executar o morando da Troika, porque estavas à beira da falência, 2 anos mais recentes em que a preocupação é dar e distribuir rendimentos às pessoas, e por isso temos de passar a ter uma lógica mais de futuro e de longo prazo, porque senão o que nos acontece é que o telhado cai-nos em cima da cabeça, literalmente, seja nos ministérios, seja em Pedrógão, seja noutros sítios, porque somos pouco capazes de antecipar tendências que já estão no horizonte há algum tempo. A questão das alterações climáticas já não é uma novidade e tem impactos no número de dias em que o país pode estar posto a eventos meteorológicos extremos. Portanto, há todo um conjunto de questões que não podemos continuar a varrê-las para debaixo do tapete e temos de começar a enfrentar. E tentas dar resposta a algumas delas neste livro. Governar melhor, deixámos aqui de alguma maneira algumas informações que podem fazer com que quem nos está a ouvir adquira este livro. É isso que queremos, é que as pessoas leiam este livro do Fernando Teigão dos Santos, Governar Melhor, como modernizar os governos para que consigam responder às necessidades dos cidadãos e aos desafios do futuro. Foi sobre este livro que falámos hoje nas Madragoas, é uma edição da Esfera dos Livros. Fernando, tu sugeriste que acabássemos com a Casa de Mariquinhas por alguma razão especial? Porque acho que neste momento temos um conjunto de ministérios que estão muito antiquados e de certa forma muito mariquinhas e portanto temos de mudar as mentalidades e inovar. E para fechar, a ideia-chave deste livro é que a reforma do Estado tem de começar pela reforma do Governo. O exemplo vem de cima. E, portanto, precisamos de menos ministérios mariquinhas
E precisamos de mais governação, olhar para o futuro. E olha, e foi um gosto enorme estar aqui contigo. Eu a acho falar que sobre o livro. é a melhor maneira de terminarmos este programa. A Casa da Mariquinhas. É verdade que este tema ficou celebrizado por Alfredo Marceneiro. Já ouvimos aqui por 2 vezes Alfredo Marceneiro e por isso vamos ouvir esta versão mais recente de um álbum em homenagem a Alfredo Marceneiro. Camané canta Marceneiro, para o final destas Madragoas. Fernando, muito obrigado. Muito obrigado também, António. Foi um gosto. Até amanhã e um forte Obrigado. abraço.